Olha só, R$ 6.487 de prejuízo operando essa estratégia aqui com um único mini contrato. E aqui não teve erro de execução, não teve problema emocional envolvido, a estratégia foi perfeitamente executada, a gestão de risco foi bem feita e não foi falta de disciplina, foi falta de dados, falta de validação. O problema aqui foi ter seguido uma estratégia que não funciona. E esse é o maior problema dos traders. Normalmente os traders dedicam bastante tempo ao estudo dos padrões de análise técnica, dos indicadores, dos conceitos. Mas eles falham no ponto principal, o teste. Ou seja, por um lado, eles estudam muita coisa, se dedicam ao estudo aprofundado de muito conteúdo, mas eles não param para testar, para verificar empiricamente no mercado que eles operam, no ativo que eles operam, no tempo gráfico que eles operam, se tudo aquilo que eles estudaram realmente para de pé, se faz sentido. Porque olha só, simplesmente saber identificar os padrões, entender o conceito por trás daqueles padrões, né? Saber interpretar os indicadores que você usa com aqueles padrões, isso não faz uma estratégia de trading parar de pé. Isso não é suficiente. É preciso testar. É preciso verificar se aquilo funciona de fato. E esse sempre foi o maior problema do trader de varejo, porque ele nunca teve recurso para isso, ele nunca teve ferramenta para isso, ele nunca teve sequer dados disponíveis para poder testar recursos maiores, porque as plataformas não ofereciam. Os caras mais dedicados até tentavam uma iniciativa de backtest mais elaborado, sentava ali com uma planilha de Excel do lado, ficava ali percorrendo o gráfico trade a trade, anotando ponto de entrada, stop, alvo, deu gain, deu loss, até tentavam fazer um trabalho assim. Só que era extremamente complicado, a margem de erro era altíssima porque era feito de uma forma manual e o tempo para fazer isso era praticamente inviável, porque você imagina você testando 2, 3, 5 operações por dia de determinado padrão, num gráfico do 2 minutos, dos 5 minutos por meses. Então era praticamente algo impossível de ser realizado com a qualidade que precisava ser realizado para que você pudesse, de fato, confiar naqueles dados, né? Mas a boa notícia é que agora existe uma ferramenta que consegue fazer backtests de forma 100% automatizada, usando todos os principais conceitos, os principais indicadores e os principais padrões da análise técnica, de forma que você não precise conhecer absolutamente nada sobre programação, não precisa programar uma linha de código e pode abandonar as velhas planilhas de Excel. E eu vou te mostrar como é que funciona essa ferramenta agora. Ela chama Backtest Pro e a gente mata o nosso problema em poucos minutos com 5 passos muito simples. Olha só como é fácil de usar. Olha só como a ferramenta é fácil de usar e a gente consegue resolver o que foi o maior problema do trader, que é justamente validar suas estratégias, né? Antes de arriscar seu capital no mercado, de forma totalmente automatizada, sem saber programar, sem ter que usar o velho recurso do Excel e sem ter que fazer manualmente. Aqui a gente mata de forma 100% automatizada. Eu começo aqui, ó, selecionando o ativo que eu quero testar. Então tem aqui uma lista de ativos, né, todos os ativos disponíveis para operação na B3, mas eu vou testar aqui o mais popular, que é o que todo mundo usa, que é o mini índice, né? Depois eu venho aqui, tem uma lista de opções de time frame. Então aqui, por exemplo, eu posso selecionar o time frame que eu quiser, vou operar aqui, vai 5 minutos. E aqui, olha só, eu tenho a minha janela operacional. Então eu defino o horário que eu quero começar a realizar minhas operações, o horário que eu vou definir como limite, né, para testar a última posição aberta, e o horário que eu quero encerrar as minhas operações. Esse horário para encerrar as operações é assim, por exemplo, imagina que você colocou lá uma estratégia de alvo 2 para 1, né? E a operação até está indo para o seu alvo, mas não deu tempo disponível, tipo, o mercado parou, deu uma congestão ali no mercado, lateralizou, e ele não foi no alvo 2 para 1, ele parou antes de chegar nisso. Então, se bater primeiro no horário, antes de chegar no seu alvo, ele desarma pelo horário, você tem essa possibilidade. Então vamos colocar aqui, vai, só para fazer um teste, 9 da manhã, a minha janela operacional abre posições, vamos colocar aqui, até meio-dia, por exemplo. Então significa o seguinte, ó, que ele começa a abrir posição às 9 e ele não abre posição mais depois do meio-dia. Tá? Tá aqui setado, meio-dia. E se tiver posições abertas, ele finaliza todas as posições abertas, por exemplo, às 16 horas. Vamos colocar aqui, ó. Legal. E aí, aqui eu vou colocar quantas operações eu quero testar por dia. Quantas operações o operacional pode abrir por dia. Então eu vou colocar um limite aqui, por exemplo, de 3 operações. E aí eu vou para o próximo passo, clicando aqui em avançar.
né? Aqui eu vou decidir o seguinte: se eu quero fazer operações de compra, de venda ou nas duas direções, eu tenho aqui os botões seletores, e aqui eu vou identificar a estratégia que eu quero usar. Eu tenho uma lista aqui, ó, com as estratégias mais famosas, que já são as mais conhecidas no trade. Então tem ali Larry Williams, tem um monte de coisa ali já pré-setado, já pré-configurado. Mas se eu não quiser, eu quiser montar uma estratégia, eu venho aqui, ó, adicionar condição. E aqui eu tenho uma série de condições que eu posso selecionar. Então vamos supor que eu quero usar, por exemplo, só para título de exemplo aqui, um oscilador, vai, o MACD, né? Então eu vou usar o MACD aqui, ó, e aqui eu tenho a condição que eu quero usar ele. Então, por exemplo, o MACD cruza acima do sinal. E ele me mostra aqui exatamente o padrão acontecendo. Tem aqui o MACD, ó, cruzando aqui acima do sinal, então eu vou fazer uma compra. Beleza? Então nessa condição específica eu só vou trabalhar com compras aqui, selecionei minha condição, ok. Aí eu vou clicar no botão de avançar. Próximo passo aqui é determinar o meu gatilho, ó, e ele me oferece duas opções aqui nesse caso. Rompimento da máxima e da mínima do candle de sinal, né? Ou seja, assim que o MACD cruzou na condição que a gente determinou, ou na abertura do próximo candle. Eu, no meu exemplo aqui, vou optar por abertura do próximo candle e vou clicar em avançar, né? E aqui vocês vão ver que nessa janelinha de preview da estratégia ele vai mostrando exatamente todos os parâmetros que a gente vai definindo para a gente não esquecer e já deixar na cabeça como é que a gente está estruturando as regras dessa estratégia. Agora eu vou definir o risco, ou seja, eu vou definir tanto a condição de posicionamento de stop quanto a condição de posicionamento de projeção de alvo. Então, uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar, e aqui a gente tem várias opções, pode ser stop fixo, na máxima ou mínima do candle de sinal, quantos candles atrás você quiser posicionar. Pode até ser por nível de Fibonacci, mas o negócio que eu gosto muito aqui, ó, é de múltiplo de ATR. Então aqui eu vou selecionar o período de ATR, eu vou deixar ali o padrão, e aqui o multiplicador eu vou colocar duas vezes. Ó. Então duas vezes o multiplicador de ATR no ATR de 14 períodos. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no alvo, tá vendo? O alvo também por múltiplo de ATR. E aí eu vou manter aqui 14 períodos e também vou manter aqui duas vezes. Vou descer aqui, clico no avançar. Beleza. Aí aqui a gestão do trade. Como que a gente quer conduzir essa operação? Então, aqui ele está oferecendo duas opções para a gente. Ou eu posso fazer trailing stop, tá vendo? E aí eu vou definir quais condições eu vou fazer esse trailing stop. Ou eu posso especificar uma saída por condição específica. E aqui eu vou determinar qual que seria essa condição dentro de o que eu quiser. Por exemplo, se o indicador cruzar, se acontecer alguma coisa, eu vou ter todas as condições disponíveis ali, mas eu não quero fazer isso não, eu vou desabilitar as duas opções, porque quando eu desabilito as duas opções, ele vai no alvo que eu determinei. Então aqui ele vai sair, ele finaliza esse trade em três condições, ou se bater no meu stop, eu vou ser estopado, ou se ele atingir o alvo da operação, daí eu vou ter um gain, ou se ele finalizar pelo horário máximo que eu mandei ele finalizar todas as operações, e aí é onde tiver o preço, pode ser um gain, pode ser um loss, né? Aí o teste que vai dizer. Eu confirmo aqui a estratégia, e ele vai para o último passo aqui, onde eu vou confirmar todos os parâmetros ó, que a gente determinou até agora. Aqui eu vou colocar o período que eu quero fazer esse teste, né? E aqui ele oferece uma janela para a gente de até 5 anos de mercado. Então eu venho aqui, ó, seleciono o que eu quiser. No caso eu vou deixar aqui 5 anos para a gente ver, né? Os 5 anos completos que ele oferece. E aqui eu posso especificar também o capital operacional que eu vou usar. Então aqui ele está me oferecendo 5 opções: R$1.000, R$5.000, 10 mil, 25 mil, 50 mil, tá vendo? Eu escolho aqui o capital que eu quiser. Vamos trabalhar aqui com 10 mil reais e eu vou mandar ele rodar o backtest clicando aqui, né? Então nesse momento eu confirmei todas as opções que eu quero e ele começou então a rodar o backtest. Agora em poucos minutos ele vai rodar esse backtest exatamente com todas essas características que a gente definiu e já vai trazer o relatório para a gente aqui na tela. Então para não ficar esperando muito, eu vou cortar aqui o vídeo e a hora que o relatório voltar eu retomo para a gente começar a fazer as análises do que aconteceu, né? Do que teria acontecido se a gente tivesse operado a nossa grana no mercado com essas configurações nos últimos 5 anos de mercado. Vamos ver daqui a pouquinho. Olha, ele até me fala, ele está testando 133.008 candles dos 5 minutos nesse período de 5 anos. Ele está fazendo todas essas análises. Aliás, nem precisei cortar, já trouxe na tela. Tá aí, ó. Olha, nessa condição específica, olha o que ele me trouxe ali. Você acabou de evitar de perder R$ 4.407 no mercado sem arriscar R$1 do seu dinheiro. Por quê? Porque nessa condição específica que eu testei, agora essa estratégia teria dado prejuízo no mercado. Então foram lá, testados de
junho de 2021 a junho de 2026, está aqui, ó, 60 meses, ele produziu 1.473 operações, está aqui, né? A taxa de acerto ficou em 30,1, né? O resultado foi esse aqui, 4.407 negativo. O drawdown máximo, aqui, ó, 50,74%. Aí ele traz aqui fator de recuperação, que é o Profit Factor, 0,95, que está ruim, está pintado de vermelho. 2,19 foi o payoff, aqui ficou um payoff bom, né? Mas não suficientemente bom para a estratégia parar de pé. Recovery Factor aqui, ó, ficou em 0,76 negativo, bem ruim, né? E a rentabilidade, como a gente já viu ali num capital de 10 mil reais, 44,07 negativo. E aí ele traz aqui, ó, toda a curva de capital com a quantidade de sequência de operações que ficaram em drawdown, traz detalhadamente todas as informações aqui pra gente. E o que eu achei muito interessante é isso aqui, ele traz meio que um diagnóstico, né? E ele até coloca aqui que essa taxa de acerto ficou crítica em função da condição de payoff que a gente teve. E ele até dá uma sugestão aqui para a gente, neste mesmo operacional, tentar inserir uma média móvel por baixo para capturar operações só em tendência. E a gente já poderia determinar se a gente quer acatar essa condição. E aqui já proceder um novo teste, incluindo essa condição. Mas isso aqui já é outra história para outro vídeo. O que eu queria mostrar aqui é só a simplicidade, então, que a gente tem, né? Que o trader de varejo agora tem, uma ferramenta simples de usar, né? Em que a gente, com poucos cliques, configura 100% do que a gente quer testar e, como vocês viram, rapidamente, não precisa nem cortar o vídeo, ele já te traz imediatamente o resultado, sem que a gente precise mais, isso é fundamental, sem que a gente precise mais arriscar 1 centavo do nosso dinheiro, 1 centavo do nosso capital, sem saber se aquilo efetivamente funciona ou não. Então agora não precisa mais acreditar no que o guru fala, não precisa mais acreditar no que o vídeo do YouTube fala. Você pode pegar todas aquelas configurações, testar, ver se funciona, e se não funcionar, você pode adicionar o que você quiser de indicador, o que você quiser de hipótese, né, para ver se aquilo de fato tem possibilidade de viabilizar de outra forma, ou se você vai simplesmente descartar e partir para um próximo teste, partir para uma próxima abordagem. Tudo isso aqui agora a poucos cliques da sua possibilidade de testar. Uma ferramenta fantástica, que até agora não existia, né, porque isso aqui demandava recurso de programação, demandava ou você contratar alguém para desenvolver um robô para você, e agora todo mundo tem aqui ao alcance de poucos cliques. Esse é o Backtest Pro. Se você quiser usar, fazer os seus primeiros testes, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e os primeiros 5 backtests são totalmente gratuitos. Entra lá e testa agora.